Olá pessoal, voltamos então aqui com a nossa última aula falando sobre comércio internacional, ok? Será a nossa 18ª aula. Falamos aí bastante a respeito dos regimes aduaneiros especiais. Agora vamos falar sobre regime aduaneiro aplicado em área especial, não é? São utilizados aí para incentivar, né, o desenvolvimento regional, né, por exemplo, como a Zona Franca de Manaus, né, para desenvolver a região. Cria uma área de livre comércio, de importação e exportação e de incentivos fiscais, ok? Então esse regime aduaneiro ele é aplicado a uma área para desenvolver regionalmente e criando também uma área de livre comércio, de importação e exportação com alguns incentivos, ok? Muito bom. No nosso caso aqui, então, como falamos, temos a Zona Franca de Manaus, né, com benefícios fiscais na importação. A importação para consumo ou industrialização dentro da Zona de Manaus, ela tem isenção total aí de imposto de importação e de IPI também, ok? E sofrem despacho para admissão também, ok? Admissão temporária, conforme despacho normal de importação. Sem benefícios, né, aquilo que é despacho para consumo, que não tem benefícios mesmo estando dentro da Zona Franca de Manaus, por exemplo, armas e munições, fumos e bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros, tá? Automóveis picapes não, mas de passageiros sim, né? Por isso que é comum picape naquela região. Os automóveis de passageiros, eles terão despacho para consumo, eles não terão isenção de imposto de importação e de IPI. Produtos de perfumaria ou de toucador, né? Beleza, né? Beleza, enfim, tudo aí que envolve essa área. Preparações cosméticas, né? Exceções, tem algumas exceções, né? Que aí cada ramo, cada lei, né? Trata de uma exceção, né? Dentro das suas regras geral, tá? Em regra geral é isso aqui. Você poderá utilizar, então quando você compra alguma coisa fabricada dentro da zona, né? Você está dentro da Zona Franca de Manaus e você compra alguma coisa para consumo. Se for um carro, por exemplo, de passageiro, você terá que pagar os impostos. Se for um carro, uma picape, você não terá que pagar o imposto de importação e o IPI, ok? São as vantagens para quem está dentro dessa área, para quem faz parte, né, para o desenvolvimento da região, ok? Benefícios fiscais na exportação, ou seja, se você vende alguma coisa lá para a área, né, da Zona Franca, por exemplo, ela está isenta do imposto de importação, ela não vai pagar, né? Ela é uma área de livre comércio e ela tem alguns benefícios da área que você aproveita. Benefícios fiscais nas vendas, né, para a Zona Franca. Agora sim, né, equiparada para benefícios fiscais da exportação. Não gera tributação federal, né, não tem II, não tem IE, né, imposto de exportação, não tem ICMS, não tem IPI, ou seja, é como se você estivesse vendendo, né, para o exterior, ok? Então elas são isentas de imposto de importação, não é? Quando compram, e você, o vendedor, também fica isento de impostos, como se estivessem fazendo uma exportação, ok? Para essa área. E os benefícios fiscais na internação, né? O que eles abrangem? A bagagem do viajante. Então eu fui a Manaus e estou voltando com itens dessa bagagem. Então, na minha bagagem eu tenho isenção de $2.000, ok? Por pessoa, não é? E $4.800, né? Se tiver com a família toda dentro do carro, tá bem? Então, é um total, né? Eu não posso trazer $2.000 por pessoa. Terá $4.800, então, por família, vamos dizer assim. Os produtos industrializados com
insumos importados, né? Então todos aqueles itens que você está trazendo de lá, eles foram produzidos com insumos importados. E até $2.000 eu não pagarei impostos, né? Ou se eu tiver com a família toda, até $4.800 eu não pagarei impostos. Cumprindo o processo produtivo básico, né? Isenção de IPI, imposto de importação em relação aos insumos, ok? Saída para as outras, né, áreas de livre comércio, né, na Amazônia, enfim, motores marítimos, máquinas e insumos para agricultura, materiais de construção. Então, tudo isso vai sair da Zona Franca de Manaus para outras áreas sem o recolhimento de impostos, também para incentivar, não é, essa área de livre comércio na Grande Amazônia ali, para também facilitar, né, a vida dessas pessoas, incentivar o comércio nessas regiões, ok? Então, os impostos, os produtos industrializados, né, com insumos importados, cumprindo ali o processo produtivo básico, você terá isenção de IPI, você terá isenção do imposto de importação em relação aos insumos importados, tá bem? Porque aquilo que é nacional, obviamente, já não terá imposto. Então, não paga o imposto de importação e nem o IPI quando você traz o material da Zona Franca de Manaus para as outras regiões, perfeito? Do país. Incentivo às exportações. Aqui estamos falando de todo o Brasil, né? Você tem imunidade e manutenção de crédito, não é? Para incentivar as exportações. Então, imunidade de ICMS, de IPI, de PIS, PASEP e COFINS, ou seja, nada disso é cobrado, tá bem, para fazer exportações. Imunidade, inclusive, da CID, né, que normalmente pode ser exigida aí sobre produtos da área de petróleo, tá bem, combustível, né, enfim, isso de alguma maneira também será imune, né, qualquer tipo de exportação de qualquer item, não é? Isso tudo para incentivar exportações. E você ainda, além de ser imune, você pode ter um crédito presumido de IPI, né? Uma alíquota de 5,37. Então, a base de cálculo será o valor da mercadoria, mais o preço de importação, mais embalagens, vezes a receita de exportação dividido pela receita operacional bruta, ok? Isso aqui é uma base de cálculo, é como funciona a fórmula. Esse crédito presumido é assim, eu tenho IPI aqui na minha empresa, não é? Para pagar, não é? Para recolher para o governo lá, IPI, aquela conta de, que toda empresa vai fazer, né? De comércio, por exemplo, né? Enfim. Quando você compra um produto, uma indústria, né, quando ela recebe e paga IPI. Então ela faz compensação, vê o quanto ela tem que pagar. Além você vai, como o IPI ele está suspenso quando você exporta, né, você já não paga ele, na venda você não faz o cálculo, você não recolhe o imposto e ainda você tem uma alíquota de 5,37% de crédito presumido, ou seja, que você poderá abater, não é? Porque você não fez a venda, você não tem que pagar, mas tem que receber. Então você vai creditar, você vai se presumir dessa alíquota de 5,37%, ok? São casos que precisam ser estudados, dependendo do tipo de produto, dependendo do tipo de empresa, ok? Que está fazendo a exportação, mas são possibilidades que existem. Incentivos às exportações ainda. Temos a vendas à comercial exportadora, né? Que são equiparadas às exportações. Então, quando internamente eu vendo para uma comercial exportadora, nós também vamos vender sem recolher aqueles impostos, né? O embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora, ela que vai fazer, né, a exportação, você somente vai vender para ela. O depósito sob regime extraordinário de entreposto aduaneiro na exportação, conforme nós já falamos aqui
dos regimes lá aduaneiros especiais, ok? O BFIEX aí, concessões até 1993, é algo que também existia, redução do imposto de importação IPI, isenção também do gravame aí, né, dessa taxa AFRMM, regime especial de compensação de prejuízos, né, se fosse o caso, depreciação acumulada, né, máquinas e equipamentos e apuração de imposto de renda. Então, são concessões, né, dentro dessa área de benefícios fiscais, né, para todas as empresas que estão lá dentro, que se utilizarão, não é, para fazer qualquer tipo, aqui estamos falando de exportação de forma geral. Então, são itens, né, que poderão ser aproveitados aí por todos na hora de fazer exportações, tá bem? Temos a condição de saída fictícia, né, ou ficta. Quando você exporta algo para uma empresa que está trabalhando dentro do Brasil, é uma empresa estrangeira trabalhando dentro do Brasil, não é? Você vai ter aí a condição de o pagamento ele vai ser efetivado em moeda nacional ou estrangeira de livre conversibilidade, né? O produto exportado poderá ser totalmente incorporado ao bem que se encontra no país de propriedade do comprador estrangeiro, não é? Eu estou fazendo um beneficiamento na máquina dele, no trator dele, sei lá o que, inclusive em regime de admissão temporária sob a responsabilidade de terceiro. Eu estou fazendo, ele poderá, né, fazer um terceiro poderá fazer uma admissão temporária para na hora que fazer a exportação, a reexportação daquele item, aí sim pagar somente sobre aquele montante, né, do beneficiamento, do valor atual da máquina, não é? Mas aí ele terá um terceiro, um escritório, alguém que vai fazer isso para ele aqui no Brasil, ok? Fazer essa documentação de admissão temporária. Vai se responsabilizar por isso, não é? Também entregue a órgão governamental em cumprimento de contrato decorrente de licitação internacional, ok? Entregue em consignação à empresa nacional autorizada a operar o regime de loja franca. Então, em todos esses casos aqui, na verdade, o produto, eu não mandei ele lá para fora. Por quê? Porque a empresa compradora ela é estrangeira, mas ela está trabalhando no Brasil, em algum item, né? De alguma forma está utilizando aquilo que eu vendi para ela dentro do Brasil. Então eu não preciso mandar a mercadoria, só a documentação será feita aqui, não é? E servirá não como uma venda nacional, mas sim como uma exportação, ok? Então a saída fictícia, né, ou ficta aí, ela serve como uma exportação naquela venda sem o pagamento dos impostos incidentes, como, né, se fosse uma venda interna, ok? No segundo caso aqui, o produto exportado ele pode ser entregue no país, a subsidiária ou coligada, para distribuição sob a forma de brinde a fornecedores e clientes, né? Então, eu também estou fazendo uma exportação para alguma empresa que vai fazer a distribuição sob forma de brinde ou a fornecedores internamente. Pode ser entregue a terceiro no país em substituição de produto anteriormente exportado e que tenha se mostrado após o despacho aduaneiro de importação defeituoso ou imprestável para o fim a que se destina. Ou seja, ao invés de eu mandar para o país lá onde eu mandei algo que está com defeito, né, ele pede para eu entregar aqui. Então eu entrego aqui mesmo, não exporto, né, mas também vai funcionar como se fosse uma substituição daquele item, né? Tudo vai seguir, a documentação vai seguir como se fosse uma exportação, né, ou uma reexportação. Porque se um produto está lá fora danificado, eu não vou trazê-lo de volta. Então, eu vou fazer uma troca da mercadoria sem trazer aquele de volta, né? E aqui eu posso entregar, nesse caso aqui, para internamente, ok? Para alguém internamente, que seja um terceiro, que seja de alguma forma ligado a esse meu cliente, ok?
Entregue no país também a missão diplomática, repartição consular de caráter permanente ou organismo internacional, de que o Brasil seja membro ou a seu integrante, não é? Estrangeiro, ok? Então, qualquer tipo de missão diplomática, repartição consular, que compre alguma coisa também, as vendas para esse tipo de órgãos são consideradas exportações também fictícias, né? Elas estão indo aqui para consumo dentro do país, mas servem como se a venda é feita como se fosse com exportação, né? Com toda aquela isenção sobre impostos, né? Também poderão ser entregues no país para ser incorporada à plataforma destinada a pesquisas, né, e lavra de jazidas de petróleo e gás natural em construção ou conversão, né, contratada por empresas sediadas no exterior ou a seus módulos. Então, se tem uma empresa trabalhando aqui em jazidas, né, em minas ou em extração de petróleo, eu também vou fazer as vendas a elas, como se fossem como se fossem exportações, ok? Utilizando também exclusivamente nas atividades de pesquisa ou lavras, né, de jazidas de petróleo ou gás natural, quando vendida a empresa sediada no exterior e conforme definido em legislação específica, ainda que se faça por terceiro sediado no país. Ou seja, ela tem um escritório, um representante aqui, eu vou vender para esse representante, mas esse representante ele só está aqui porque ele, né, tem uma função exatamente de representar uma empresa lá do exterior. Então ele está aqui internamente no país, mas na verdade eu estou fazendo uma venda para ele, mas como se fosse para a empresa que ele representa. Também continuará sendo uma exportação. São essas exportações fictas ou fictícias, né, do item, né, a documentação será como exportação e por isso terá isenção de impostos, ok? E também servem, né, como nós já falamos aqui, do RECOFF, do drawback, tudo isso funciona como incentivo à exportação também, tá? São políticas, né? São leis, são acordos, legislações aduaneiras que são criadas para incentivar a exportação de uma forma geral, tá bem? Aqui vamos falar um pouquinho da CID, né? Contribuição de intervenção no domínio econômico. Ela vai incidir sobre importação de petróleo e derivados, gás natural e derivados, álcool etílico e combustível, né? Então a CID ela só incide sobre a importação desses itens, né? E tem como fato gerador a importação de gasolina, concorrentes, diesel e concorrentes, querosene de aviação, né? E outros também, óleos combustíveis, né? Gás liquefeito de petróleo, inclusive de gás natural e nafta, álcool etílico combustível, ou seja, o fato gerador é a importação desses itens, né? Esses itens, então, além de imposto de importação, além de ICMS, terão que pagar também a CID, ok? O contribuinte será o importador, né? Sendo pessoa física ou pessoa jurídica, tá? É responsável solidário, né? Ou seja, será cobrado imediatamente se um não pagar, o outro terá que pagar. O adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação, realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora, não é? Então, aqui todo o adquirente ele vai pagar a mercadoria, né, vai fazer a importação, será o responsável, mesmo que aquilo tenha sido feito por uma outra empresa, né, uma empresa que faz importação, tá bem? Muito bom. A base de cálculo é a unidade de medida estabelecida, não é? Que será em torno de, ou pode ser litro, pode ser tonelada, pode ser, enfim, alíquotas específicas, conforme estabelecido em ato normativo, né? Por exemplo, a gasolina, R$ 860 por metro cúbico, o pagamento na data do registro da declaração de importação, ok?
Muito bom, com isso finalizamos aqui toda o assunto sobre comércio internacional, tá bem? Demos uma passada nas últimas 4 aulas sobre legislação aduaneira, não aprofundamos muito, tá? Então, aqui é só para complementar, vamos dizer assim, alguns assuntos que vimos aqui durante o comércio internacional, e esses assuntos serão aprofundados nas aulas de legislação aduaneira, tá bem? Mas para quem tem essa necessidade. Aqui é mais as condições de comércio internacional mesmo, que são mais importantes nesse curso. Muito bom, até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.